Well, Cuphead and his pal Mugman, they like to roll the dice. Olá a todos, o meu nome é Neuza e hoje vamos explorar o jazz como linguagem estilística no videojogo Cuphead. Muitas vezes, quando pensamos em jazz, imaginamos os clubes noturnos dos anos 20 e 30 do século XX. No entanto, em 2017, o estúdio MDHR lançou um jogo que passou a ser uma das maiores homenagens audiovisuais à chamada Golden Era do jazz. Cuphead não utiliza este género musical apenas como música de fundo. O jazz passa a ser uma parte intrínseca e fundamental da própria identidade do jogo. Neste podcast, vamos analisar como o compositor Christopher Madigan conseguiu fundir o ragtime, o swing, o New Orleans Jazz, a música erudita europeia e até o Latin Jazz nesta banda sonora, que celebra todos estes subgéneros históricos através de um videojogo moderno. Antes de mergulharmos na música, acho imprescindível comentar o visual do jogo, pois Cuphead é inspirado no estilo de animação Rubber Hose, que dominou os anos 20 e 30 através do trabalho de estúdios como os Max Fleischer e Walt Disney. Durante este período, a animação e o jazz estavam profundamente ligados, como por exemplo em Betty Boop e Mickey Mouse. Esta revolução sonora, que deu ritmo às cidades, teve o seu epicentro histórico em New Orleans. A cidade funcionou como ponto de convergência de diversas influências culturais que foram determinantes para a emergência do jazz. Ao adotar a estética visual daquela época, os criadores de Cuphead evocam precisamente esse ambiente, onde a música era sincopada, frenética e dinâmica. Não se trata de uma escolha puramente estética, pois os estilos que influenciaram o jazz, como o ragtime e os minstrel shows, já carregavam essa energia e intensidade que os desenhos animados de Fleischer e Disney tão bem capturavam. Em Cuphead, a música e a imagem formam um todo, onde tudo o que ouvimos ganha uma expressão visual direta através do movimento constante da animação. A autenticidade sonora que ouvimos é fruto do trabalho do percussionista e compositor canadiano Christopher Madigan. Diferente de grande parte dos videojogos que dependem de soundbanks, Madigan seguiu um caminho muito mais rigoroso, ou seja, o da gravação acústica, privilegiando a presença humana em estúdio. A escala desta produção foi monumental. Envolveu uma big band de 13 músicos, um grupo de ragtime de 10 intérpretes e uma orquestra de 42 elementos, integrando ainda vocalistas, pianistas e até bailarinos de sapateado. Como podem ver no vídeo que acompanha este podcast, que mostra o momento de bastidores da gravação do tema High Seas High Jinks, percebe-se a preocupação em capturar a interação real entre os músicos, revelando como a energia coletiva em estúdio foi fundamental para dar à banda sonora aquela vibração orgânica e espontânea que define o jazz. Passando a uma análise técnica, o jazz em Cuphead tem várias camadas e não se limita a um único estilo, percorrendo as várias fases do género. O ragtime, por exemplo, apresenta a síncope constante na melodia contra um ritmo binário irregular. No jogo, é este contraste que cria a sensação de urgência que sentimos durante as diversas fases e lutas. Entramos também no território das big bands e do swing, com a influência de pioneiros como Fletcher Henderson. Estão presentes os brass tabs, a polifonia organizada e a sofisticação de Duke Ellington. Tal como no Cotton Club, a música era um membro essencial da performance no palco. Aqui, a banda sonora também é fundamental para o ritmo das batalhas, o que acaba por reforçar a intensidade de cada luta contra os adversários. Um dos pontos mais fascinantes de Cuphead é a forma como democratizou o jazz para um público global e jovem. Muitas vezes, o jazz é visto como uma música de nicho, mas os números deste jogo contam uma história de sucesso comercial massivo. Até meados de 2020, o jogo já tinha ultrapassado 6 milhões de unidades vendidas. Aliás, o jogo vendeu 1 milhão de cópias apenas 2 semanas após o lançamento em 2017. Mesmo o conteúdo adicional, a DLC The Delicious Last Course, lançado em 2022, vendeu mais de 1 milhão de unidades num curtíssimo espaço de tempo. Este alcance permitiu que temas como Floral Fury passassem a ser fenómenos culturais, acumulando quase 15 milhões de reproduções no Spotify e mais de 20 milhões no YouTube Music. Musicalmente, esta faixa incorpora características de Latin Jazz e Cubop.
Madigan utiliza ritmos percussivos afro-cubanos que se unem à harmonia do jazz, remetendo ao trabalho de Machito e de Charlie Parker. O sucesso desta música prova que a complexidade do jazz ainda tem um enorme poder de comunicação no século XXI. Para concluir, o impacto de Cuphead foi histórico. O álbum alcançou o primeiro lugar na tabela jazz da Billboard, provando que o género é uma linguagem universal e atual, seja através do ragtime, do swing ou do bebop. Christopher Madigan demonstrou que o jazz continua a ser uma ferramenta poderosa para a narrativa moderna. O jazz não é um simples adereço no jogo, funciona antes como uma linguagem própria que dita o ritmo da ação. Este projeto mostra que as características jazzísticas continuam a ser perfeitamente capazes de envolver o público contemporâneo. Obrigado por estarem desse lado e acompanharem esta análise. O jazz não ficou parado no tempo, como Cuphead prova, é um presente cheio de energia.